Seja bem-vindo ao podcast Sua Saúde Pode Mais, aquele espaço para você que busca informações de qualidade a respeito dos pilares da saúde. Esse é um local onde a gente sempre convida profissionais da saúde e médicos para trazer informações de qualidade e de procedência, baseado em ciência, mas acima de tudo, baseado na prática clínica e na empatia de ouvir o seu paciente. Hoje vamos falar sobre um tema que a maioria das mulheres já pensou ou vai pensar, que é cirurgia plástica de mama. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Dr. Vitor Kiefer. Vitor Kiefer, médico formado pela MESCAM e cirurgião plástico pela Santa Marcelina, de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas. E o que eu achei mais interessante para trazê-lo aqui para o nosso podcast. Ele tem uma técnica diferente de como fazer cirurgia plástica, com um corte, uma cicatriz o mais discreta possível, e é isso que a gente vai conversar, além da forma simpática que ele traz o atendimento ao paciente. Eu sou a Manu Batiste, sua host, estou aqui com a co-host Liz Albino. Seja bem-vinda, Liz. Obrigada, Manu. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. E seja bem-vindo, Dr. Vitor Kiefer. Obrigado pelo convite, Manu, obrigado pelo convite, Liz. E é muito legal, né, esse espaço para a gente poder discutir um pouquinho, trazer informação de qualidade. Hoje a gente vê que na internet, né, no Instagram, no próprio Google, a gente tem muita informação, mas tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tem muito mito que envolve principalmente a cirurgia plástica, né? Então acho que vai ser um bate-papo bem legal, a gente vai conseguir falar bastante coisa. Muito legal, muito legal. Primeiro fala pra gente, Vitor, como que entrou a cirurgia plástica dentro dos seus planos? O que que te tendenciou a fazer essa escolha dentro da especialização? Tá. Na verdade, eu fiz medicina porque eu queria ser cirurgião plástico. Eu não decidi fazer cirurgia plástica dentro da faculdade, A durante. cirurgia veio antes da medicina, Veio que sim. legal. Eu tenho o pai de um grande amigo meu, amigo de infância, que é cirurgião plástico, e eu não tenho médico na família, então querendo ou não, me influenciou, né, de maneira positiva a ser cirurgião plástico. Eu via a vida dele, o estilo, sim, eu achava legal, e eu falava, eu quero ser cirurgião plástico também. E tanto que eu brinco que assisti minha primeira cirurgia plástica antes de fazer a matrícula na faculdade. Porque quando eu passei em medicina, eu ia fazer a matrícula, eu acho que era numa terça-feira, e na segunda ele tinha uma prótese de mama. E ele, Vitor, quer ir lá assistir comigo? Eu falei, claro, né? E aí eu fui. E desde então, eu sempre, durante a faculdade, acompanhei muita cirurgia plástica. Na residência de cirurgia geral ficou um pouco mais complexo, porque o dia a dia é muito intenso, né? Então, e depois eu fui para São Paulo para gente, né, para eu poder fazer a residência de cirurgia plástica. Fiquei um tempo em São Paulo e voltei para Vitória para poder exercer, abrir consultório e começar a atender os pacientes e tudo mais. Que legal, que legal. Dá para ver que essa parte da cirurgia plástica é quase um dom. Você É, sente isso? eu sinto que assim, eu falo que o sucesso é treinável. Então, se você quer ser muito bom em alguma coisa, você precisa treinar muito aquilo. Mas o dom existe. Existe. Eu falo que se eu quisesse ser muito bom em tocar violão, talvez me demandaria muita energia, porque eu não levo jeito nenhum. Na cirurgia plástica eu me dedico bastante, mas eu acho que eu tenho um olho bom, uma mão boa, eu tenho uma noção espacial, principalmente falando de cirurgia mamária, que é o meu forte, né, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu preciso ter uma visão tridimensional da mama, né, não é uma visão linear. Então isso eu acho que ter essa visão me ajudou bastante na caminhada aí, que é uma caminhada que nunca acaba, né? Vai acabar no dia que eu me aposentar. É. Nunca acaba. E assim, sua simpatia é notória. Quero Obrigado. falar depois a respeito do seu atendimento no consultório, porque você lida com mulheres, mulheres que Sim, vão em busca de sonhos, sim, né? Porque a cirurgia plástica de mama, e aí eu posso falar para vocês que eu já fiz, muda a vida de uma mulher. muda. Muda a autoestima da mulher, muda a confiança da mulher. Eu descobri que eu queria fazer quando eu fui mãe. Uhum.
porque para quem me conhece sabe que eu adorei a maternidade, adorei amamentar, adorei, eu me sentia bonita, poderosa, e o tamanho da mama que eu tinha nesse período influenciava nisso, entende? Tanto que depois que eu amamentei 2 filhos, tal, que ela voltou ao normal, eu falei, não, Quero de volta, né? quero de volta, quero de volta. E é e eu digo sonho porque não é uma cirurgia tão acessível, vamos colocar assim, Uhum. envolve um planejamento financeiro, não só financeiro, porque também envolve você ficar em cima de uma cama, Não mais. não mais. Não Ai, mais. A gente, você recuperação é vê, bem já mais estou rápida. toda desatualizada. Então vamos começar do princípio. Primeiro, a cicatriz, que é o que eu acho que todo mundo quer ver e falar a respeito disso, short scar é a técnica que ele usa, que significa cicatriz Cicatriz curta, pequena, reduzida. reduzida, ou seja, para aquela mulher que queira usar um decote ou que não queira deixar aparecer a Uhum. cicatriz, essa é a técnica que ele usa e eu quero entender. Explica um pouco. Essa técnica é exclusiva sua? Não, não. Essa técnica, a técnica short scala, foi publicada por uma mulher, inclusive, doutora Miriam, cirurgiã plástica lá de Porto Alegre, em 2005, se não me engano, e foi difundida ao longo do tempo, porque cicatriz sempre foi uma coisa que foi um tabu muito grande, né? Um problema muito grande. Ah, eu quero fazer uma abdominoplastia, mas eu não quero aquela cicatriz. Eu quero fazer uma mamoplastia, mas eu não quero aquela cicatriz. E muitos médicos, né, homens, cirurgiões homens, sempre falaram: ah, mulher não liga para cicatriz. E óbvio que liga, né? É muito fácil. Eu não uso biquíni, eu não uso vestido, blusa de alça que deixa a lateral aqui do tórax livre e falar que mulher não liga para cicatriz. Né? Óbvio que mulher liga para cicatriz. Talvez por essa dor, doutora Miriam lá, na genialidade que ela teve na época, em 2005, se eu não me engano, acho que foi isso, ela criou a técnica que é uma abordagem diferente da mama. O tipo de ressecção, e aí a parte um pouco mais técnica, o tipo de ressecção, Que é ressecção é ressecção? tirar, né? A forma de abordar a mama. Tá. Geralmente a areola, né? O complexo, o bico do peito, ele tá baixo, né? Amamentou, ficou flácido, o bico do peito tá baixo. E você quer reposicionar. Como que são as técnicas tradicionais, as técnicas lá desde o professor Pitangui e tudo mais. Você vai jogar essa areola, né, vai subir essa areola e você vai rodar o tecido mamário, conificando a mama. Só que quando você joga algo para cima e o resto da mama para baixo, a sua resultante é uma resultante horizontal. Então a sua cicatriz horizontal ela é maior. Na short scar, o grande diferencial, e eu falo que a short scar, ela não é uma técnica, ela é um conceito. Você vai retirar esse tecido, a ressecção, ela é vertical. Então você faz este movimento com a mama. Então você já tira um pouco daquele tecido da lateral do tórax, você junta esse tecido no meio, tira o excesso de tecido e monta isso acima da prótese ou não. Não é necessário ter uma prótese para fazer a short scar. Então eu posso fazer uma cirurgia de mama com prótese ou uma cirurgia redutora com a cicatriz reduzida. E uma coisa que é importante, Manu, falar é que nem toda short scar vai ter 2, 3, 4 centímetros. Muitas terão, né? Eu brinco, meu recorde foram 2,5 centímetros, é menor do que uma cicatriz de prótese de mama. Mas tem short scar que vai ter 8 centímetros. Fala, Vitor, então não é short scar. É sim, porque se eu usasse uma técnica tradicional, provavelmente essa Esse 8 cicatriz seria seria 12. não, seria 20 centímetros, Nossa. 25 centímetros, para mamas muito grandes, muito caídas. Então, acho que o conceito short scar, ele mudou completamente o meu consultório, mudou completamente a abordagem das pacientes e o grau de satisfação. Antes, eu vou contar então um segredo para vocês. Hoje, a maior parte das cirurgias que eu faço é a cirurgia de mama, mas eu quase parei de fazer cirurgia de mama. Por quê? Porque eu não ficava feliz com os meus resultados. As pacientes ficavam, mas eu não. Eu via coisas que eu falei, não estou gostando disso, a cicatriz ficou grande, o formato não está me agradando, eu quero mais. E aí eu fui estudando, fui conhecendo gente, fui fazendo curso, fui me especializando de fato. E aí, quando eu comecei a fazer a short scar, a minha vida mudou, das pacientes com certeza também, porque os resultados são muito mais previsíveis, a segurança, que a gente chama de segurança vascular da areola, ela é muito maior, porque
quando todo mundo acha que para eu A subir, segurança vascular, só para eu vou você que está em casa, interfere na sensibilidade da na mama sensibilidade e no risco de e no complicações. risco de complicações. Exatamente, era isso que eu queria explicar agora. Porque quando a gente muita gente acha que para subir o bico do peito, você tira, bota no soro e depois coloca ele de volta. Até existe essa técnica, mas essa não é a mais usada, porque você perde sensibilidade, perde projeção do bico do peito. Então, isso é uma técnica de exceção para mamas muito, muito, muito grandes. Geralmente a gente faz um pedículo. O que que é um pedículo? É um retalho de areola, é um pedaço de tecido que fica ligado à areola, e neste pedaço de tecido vai chegar e sair o sangue. Por isso que a gente chama de pedículo vascular, né? São vasos onde chega o sangue e sai o sangue. Quando a gente fala de short scar, esse pedículo ele é muito mais amplo, ele é muito maior. Então, por ele ser maior, a gente consegue uma segurança maior, tem um risco muito menor de uma complicação, de uma necrose de areola, de uma complicação que não é o fim do mundo, mas ninguém quer ter. Claro. Claro. Ninguém quer ter, A gente né? quer minimizar Quer ao minimizar. máximo Então, possível toda os cirurgia, riscos, né? obviamente, tem risco, mas a gente vai minimizar o máximo possível. Eu brinco, né? Falo com as pacientes, tudo tem risco. Viajar de avião tem risco. Mas você não vai deixar de ir para a Europa porque você tem medo de voar de avião. Exato. Agora você vai numa boa companhia, num piloto bem treinado. Você não vai pegar o cara que guarda seu carro ali na rua e falar, ó, toma esse avião e me leva para a Europa. É a mesma coisa na cirurgia plástica. Arrasou, arrasou. Vamos entender então a respeito do short scar. A gente está falando de um corte o menor possível, prezando pela estética da mama. Com Você certeza. faz tanto cirurgia de prótese quanto de redução e também de não utilização do silicone, né? Da Apenas prótese. para erguer a Sim, mama. sim. A técnica é a É a mesma? mesma. O que vai mudar é o tanto de tecido que você vai tirar da mama. Quando eu coloco uma prótese e se tem um pouco mais de tecido, eu tiro um pouco mais. Eu preciso deixar essa mama um pouco mais leve para que esse tecido cubra essa prótese que eu coloquei. E quando a paciente já tem bastante tecido mamário, geralmente eu até contraindico o uso de prótese, ainda que ela queira colocar prótese. Eu falo que não vale a pena colocar pelo menos num primeiro momento. Se for da vontade dela, num segundo momento a gente coloca essa prótese. Prezando obviamente, pela segurança, diminuindo o risco de complicação e melhorando o resultado estético. Então, eu posso fazer cirurgia com prótese ou sem prótese, das duas formas, fazendo com a técnica short scar. E tem um melhor momento para fazer a cirurgia? Eu digo assim, antes ou depois da amamentação, antes ou depois da gravidez, porque a cirurgia plástica ela deu um boom umas 2 décadas Sim. atrás, né, na qual a maioria das mulheres jovens, de 20 e poucos anos, foi em busca da cirurgia de mama. E eu não sei, assim, existe alguma limitação em relação à amamentação quando você usa uma prótese ou não? Tanto faz, no momento em que você quiser ficar mais bonita, você pode procurar o cirurgião. Então, vamos lá. A prótese em si, ela não interfere em nada em relação à amamentação. O que pode interferir é a mamoplastia. Então, aquela paciente que não tem mama nenhuma e vai só colocar uma prótese, o que a gente chama de mamoplastia de aumento, a prótese de silicone, não influencia em nada. A chance dessa paciente não amamentar é de 6 a 18%, que é exatamente igual a de uma paciente que nunca operou a mama. Não muda em nada, isso é o que os trabalhos mostram. Quando a gente faz uma mamoplastia, que a gente corta o tecido, reposiciona os tecidos da mama por conta de uma flacidez ou diminuindo a quantidade de tecido, aí eu posso sim ter uma diminuição da chance de amamentar, mas isso também não é uma regra. Mas eu falo para todos os pacientes, amamentar para você que não tiveram filhos, amamentar para você é uma condição essencial. Se for para você ter filho e não amamentar, você prefere nem ter filho, né? É óbvio que isso é uma hipérbole, né? Mas você prefere nem ter filho? E aí você fala, não, para mim não, eu gostaria, mas se eu não amamentar, tá tudo bem. Tem fórmula, tem outras coisas, né? Tem banco de leite, não tá tudo bem. Ok, outra pergunta que eu faço é,
se você for, você vai ter filho quando? Porque se, vou ter filho ano que vem? Não, vou operar sua mama agora. Ah, não, quero ter filho, eu tenho 20 anos, minha mama é muito feia, eu odeio a minha mama, eu não tenho autoestima, eu quero melhorar isso, mas eu quero ter filho com 30 anos. Cara, vamos operar essa mama, vai ser feliz, daqui 10 anos a gente vê o que vai dar, entendeu? Porque não faz sentido ela ficar 10 anos, né, num período ali de juventude, adulto jovem, com uma mama que cause um desconforto muito grande para ela, não faz sentido. Mas, óbvio, ela tem que ter essa noção. Se ela falar, não, mesmo que eu prefiro ficar com a minha mama que eu não goste e esperar 10 anos para poder operar, tá tudo bem. Porque eu não quero reduzir nem 1% a chance de não conseguir amamentar. Tudo é muito conversado no consultório, por isso que minhas consultas são muito longas, né? Minha consulta de primeira vez é muito longa. Quanto tempo? Eu quero muito falar sobre isso. Assim, você tem um questionário padrão? Quanto tempo demora a sua consulta? E o que que as mulheres mais buscam quando vão até você? Elas buscam acolhimento, satisfação, autoestima, melhora no casamento? Não, Qual é o objetivo? O que que leva uma mulher até o seu consultório e como que é a sua consulta? minha consulta primeira consulta, ela dura em torno de 1 hora e meia. Nessa consulta, principalmente falando de consulta de mama, nessa consulta o paciente vai fazer uma bioimpedância para a gente ver, né, se ela está no peso ideal, percentual de gordura. Isso faz diferença tanto no risco da cirurgia, obviamente, se o paciente estiver muito acima do peso, a gente vai criar um protocolo para ela, né, a gente trabalha em conjunto com o nutrólogo, com o nutricionista, para criar um protocolo de emagrecimento para ela emagrecer. Ontem mesmo atendi uma paciente no consultório que emagreceu 11 quilos e eu vou operar ela daqui 2 semanas. Legal. É Então, outra pessoa, é né? outra É uma pessoa, a mudança de mama vida muda, total, tudo né? muda, exatamente. E aí, depois da bioimpedância, ela vem para consulta, a gente conversa bastante, eu quero entender quais são as dores dela, o que que trouxe ela aqui, porque tem vários motivos. Tem paciente que vai porque quer melhorar a estética, simples e puramente a estética. Tem paciente que fala, Vitor, isso me impede de colocar um biquíni, eu adoro praia, mas o biquíni ah, eu não consigo usar. Tem roupa que eu adoro, mas eu não consigo usar. Então, tudo isso a gente tem que conversar muito bem. Depois a gente vai para o exame físico, onde eu avalio a paciente, faço todas as medidas. A escolha da prótese é um método, não é da minha cabeça, é baseada na anatomia da paciente, no desejo da paciente e nas medidas da anatomia, do tórax, largura de tórax, quantidade de tecido, tudo isso para a gente conseguir chegar quando vai ter que usar uma prótese na prótese ideal. E aí, depois disso tudo, a gente ainda faz um planejamento em 3D dessa paciente. Então, eu uso as fotos que eu tirei para fazer um planejamento em 3D para o que você pretende de resultado. Obviamente, não é uma promessa de resultado, mas o que você pretende de resultado para saber se é possível alcançar ou não. E alinhando expectativa, a gente vai construindo na nossa jornada o seu planejamento cirúrgico. Então é uma jornada a cirurgia plástica. Tem o pré, tem o intra e tem o pós-operatório. E a gente vai Legal. cuidando da paciente a todo momento, desde o pré até o pós-operatório, a gente está sempre cuidando. Acho que esse é o grande diferencial que a gente, desde que eu cheguei à Vitória, né, vindo de São Paulo, foi o que eu consegui fazendo de diferente, assim, foi isso, de ter um carinho, um cuidado a mais, uma aproximação a mais com a paciente. Eu não fui um cirurgião que pautou o consultório em um volume cirúrgico grande. Eu gosto de operar poucas pacientes por mês e ter um contato mais próximo com as pacientes. Que isso eu acho que gera uma satisfação maior, eu consigo dar mais atenção, entender mais o que a paciente busca quando ela me procura. Porque cada uma, Manu, vai buscar uma coisa. Sim. Não dá para botar todo mundo na mesma cesta. Nunca, E nunca, eu né? achei tão interessante esse cuidado multidisciplinar de analisar se a paciente está fora de forma, Sim. então envolver uma nutricionista, um nutrólogo, para que ela chegue na melhor versão para fazer a cirurgia plástica. E falando um pouco de alimentação, de nutrição, existem alimentos favoráveis para cicatrização, do pré-operatório ou pós-operatório? Explica um pouco para a gente em Sim, relação a aí, isso. aí eu vou deixar muito para Liz, né? Mas eu oriento e encaminho os pacientes, né? Inclusive, às vezes, encaminho os pacientes para Liz. Por quê? Existem alimentos que a gente sabe que são pró-inflamatórios. O que é isso? São alimentos que favorecem a inflamação.
Inflamação é muito importante deixar claro que não tem nada a ver com infecção, né? É um estado de inflamação do corpo. Isso pode piorar a cicatrização, isso pode favorecer uma infecção, porque se você tiver com o corpo muito inflamado, às vezes tem uma bactéria ali e seu corpo não está Oportunista, apto, né? exatamente, ele não está apto a combater. E num corpo saudável, desinflamado, ele combateria num passe de mágicas ali, né? Que o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, eu sempre oriento, né? Tanto no pré quanto no pós, evitar não só a dieta, mas algumas atividades, algumas atitudes que são inflamatórias, como fumar. Eu não opero o paciente que esteja fumando, né? Se a maioria dos meus pacientes não fuma, mas as que fumam, eu peço para parar pelo menos 1 mês e meio a 2 antes do procedimento e ficar pelo menos 2 meses depois do procedimento sem fumar. Ou Ah, seja, que pare de uma que vez, pare né? de uma vez, é um Porque grande se passo. conseguir, vai ser benefício para Incentivo, todo né? mundo. É. E Mas Liz, fala para as pessoas que essa alimentos inflamatórios questão, são esses? eu normalmente eu faço um protocolo, né? Tem o pré imediato ali, né? Que é uma semana antes Semana. ali, 48 horas principalmente, e o pós-cirúrgico. Então, é uma preparação mesmo que a gente faz para esse paciente ir para a mesa de cirurgia, que tem os alimentos pró-inflamatórios, como o Vitor falou, industrializados, né? São alimentos potencialmente pró-inflamatório. E aí tem a questão de suplementação também, que eu bato nessa tecla com elas. Então, por exemplo, cúrcuma, que é um suplemento que está presente aí, muitas pessoas usam hoje em dia. A gente precisa parar com a cúrcuma. Parar? Eu já Aham. achei que era para Não, intensificar, olha você isso. intensifica nesse pré, mas ali 72 horas, eu gosto até de uma semana antes, parar com a curcumina, parar chá de camomila, todos esses alimentos e esses suplementos que têm um potencial anti-inflamatório, no pré-imediato ali eu gosto de tirar. Por quê? Porque o corpo precisa inflamar. A inflamação aguda depois da cirurgia, ela precisa acontecer para gerar A cicatrização. A cicatriz nada mais é do que um processo inflamatório. Isso. E o que a gente precisa fazer é modular essa inflamação. Por isso que a nutricionista, o nutrólogo, eles são importantes nesse Nesse processo. processo para a gente conseguir modular essa inflamação. Eu não quero que ela seja nem exacerbada e nem pequena demais a ponto de não conseguir acontecer esse processo. Sim. Então, por isso que é muito importante. Tem alguns alimentos ou alguns suplementos, ginkgo biloba, isso favorece sangramento. Então, você toma algum remédio? Não, não toma. Aí o paciente está tomando ginkgo biloba, não suspende, e aí, de repente, tem um hematoma, sabe? É raro de acontecer. Complicação de cirurgia plástica é muito raro, né? Mas acontece, pode acontecer, como qualquer cirurgia, como qualquer coisa. Então, a gente tem que minimizar, né? Minimizar os riscos e com esse atendimento multidisciplinar, é muito mais fácil da gente fazer isso. A anamnese, né? Fazer um questionário muito bem feito com essa paciente, porque é isso que o Vitor falou. Às vezes pergunta: você está tomando alguma medicação? E se fica só por isso, na cabeça dela, aquilo não é uma medicação, não é, né? Exato. Então, eu pensaria natural, a mesma é coisa. natural, não é medicação, vai né? fazer mal por quê, né? Exatamente. Então, não, precisa ser feita uma anamnese muito completa, muito destrinchada, assim, para entender a realidade daquela paciente, para poder levar ela para a cirurgia bem preparada. E uma coisa que eu queria que você explicasse também, que eu achei super interessante, que você usa uma espécie de simulação que você Isso. estava falando para a paciente observar como ela fica, para que ela escolha o tamanho de mama e a altura, eu acho que isso interfere Exatamente. também, e que você usa inteligência artificial para isso, para Sim. trazer essa definição e essa ajuda na escolha. Explica como que funciona, doutor. Ó, durante o exame físico, a gente faz o registro fotográfico, que isso ajuda a gente até na avaliação dos próprios, né, resultados, para a paciente ver como ela era, como ela ficou no pós-operatório. Então, eu acompanho o paciente até 1 ano de pós-operatório. Eu Legal. registro no pré-operatório com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Todas essas consultas, tem mais consultas, mas todas essas têm registro fotográfico. Na consulta de pré-operatório, eu uso essas fotos e aí uma inteligência artificial tem um programa suíço que eu uso, um software que ele tem uma inteligência artificial que ele pega essas fotos e constrói um 3D seu.
Então, durante a consulta, a gente olha na tela e você se vê em 3D. Então, é E muito mais consegue fácil. ajustar se a pessoa não Exatamente, quiser daquele jeito. Manu, qual tamanho, se eu virar assim, Manu, qual tamanho você quer colocar? Qual Não. conhecimento que você tem, se você não é cirurgião plástica, para saber? No máximo, você vai ter uma referência de uma amiga. Ah, minha amiga botou 300, mas o que que significam 300 ml? Entendeu? E o que significa 300 ml no meu corpo, né? Com a Exatamente. largura do meu tórax, com o meu Não, peso, com e a minha isso é altura. maravilhoso, porque a pessoa que vai te procurar, normalmente ela vem cheia de dúvidas, Sim. né? Cheia de medos. Eu sou uma dessas que eu já marquei e desmarquei consulta, cirurgia com o Dr. Vitor umas 3 vezes já, porque eu tenho muito medo. E não Medo é do para ter. resultado, medo da cirurgia. Não é para ter, né? É Não por é isso para que nós ter. estamos aqui. E aí, você chegar, né, ter um nível de profissional desse aqui que te explica, que te acolhe, e além de tudo, ter uma inteligência artificial que te promove ver como vai ficar, Uhum. né? Porque às vezes o pequeno para mim, na minha cabeça, é um tamanho, e o pequeno para o doutor é outro tamanho. Então você alinha as expectativas, né? Do paciente Exatamente. com a do profissional. Exatamente. É muito comum no consultório de um cirurgião plástico você ouvir: ah, doutor, eu não quero nem grande nem pequeno, eu quero proporcional. O que que é proporcional para você? Que às Sim. vezes o proporcional para você, mano, é diferente da Liz. Uhum, E tá tudo bem. uhum. Às vezes eu vou botar uma prótese de 200 na Liz, eu vou botar uma de 300 em você, e você vai falar: minha mama é super proporcional. A Liz vai falar: nossa, a mama dela é grande. Ou então, nossa, a mama dela ficou pequena. Uhum. Depende. Então, Mas eu eu acho acho que o que fica. paciente busca a opinião de um especialista, porque você tem um olhar clínico, tem um Sim, olhar estético. Você, até por experiência, imagina o tamanho que ficaria, na sua opinião, mais adequado. Mas se puder utilizar a sua opinião mais a inteligência artificial para esclarecer todas as dúvidas, né? exatamente, até porque eu falo assim, a minha opinião, ela conta como especialista, mas o que mais conta é você feliz no pós-operatório. Exato. Então não adianta nada eu falar, tecnicamente a sua cirurgia está perfeita, mas eu Uhum. quero saber se você está feliz. No Perfeito. final das contas, você tem que estar feliz. Uhum. Então tem muitos pacientes que operam com conceitos completamente diferentes dos meus e tá tudo bem. E essas pacientes estão super felizes. É. E para mim, se você botar, Vitor, dá a sua opinião, eu vou falar, olha, eu não gosto desse tipo de resultado. Mas essa é a minha opinião. A paciente está feliz, então para ela o resultado é perfeito. É, e eu acho legal também dar o depoimento que quando eu tive a dúvida, tanto em relação ao tamanho, quanto em relação à altura. E isso para mim assim foi, eu acho que a melhor decisão Aham. e a explanação, e por isso que é importante trazer essas informações para as pessoas, para ajudarem as pessoas a decidirem, porque eu amo o meu peito ser alto. Porque no decote aparece mais, e o que eu queria era aquele peito deu grávida que eu tenho Sim. hoje, né? E que existem outras próteses que são mais embaixo e que tá tudo bem porque a pessoa queria uma prótese mais discreta ou coisa assim. Eu queria voltar na sua técnica porque para mim é muito novidade, né? Sim. Porque quando eu fiz a minha cirurgia, e aí pode ser o que muitas mulheres pensam em casa, você tinha duas ou três opções, que era o T, o L e o L. Não sei se É, tinha a. geralmente são essas duas, o T, São, o L, ah, ou periareolar, mas periareolar pouca gente usa. que é ao É redor só, da. exatamente, é só em volta da areola, pouquíssima gente usa isso, até porque quando você tem flacidez, você precisa de fazer um efeito lifting na mama, você precisa de suspender, de fato um Uhum, lifting mesmo. E pensando na mama como um cone, se eu faço uma técnica periareolar, eu estou tirando o ápice do cone. Então eu vou achatar a mama. Eu não vou suspender a mama. É o contrário. Então eu estou fazendo o efeito contrário. Na minha opinião, isso não é um julgamento de quem faça. Mas na minha opinião é algo que eu não gosto. Não vou falar que não dá certo, é que eu não gosto do tipo de resultado. Eu acho que o mais importante, mano, é a gente entender que o médico e a paciente, eles têm que pensar parecidos. Eu falo que cada paciente tem um médico que merece e cada médico tem a paciente que merece.
Então, as minhas pacientes, se você colocar todas juntas, você vai ver que elas são muito parecidas. Similares, E né? no final das contas, elas são muito parecidas comigo. Os maridos são parecidos. Então, por quê? Porque a comunicação que a gente faz na rede social, o paciente hoje se conecta com a gente. Ele vê, Vitor é super família, eu também sou. O Vitor é discreto, eu também sou. Tem gente que gosta do cirurgião plástico Dr. Ray, e tá tudo bem. Geralmente esse paciente é meio Dr. Ray também. Ele gosta de mostrar mais coisas, ele gosta de um pouco mais de pompa, e tá tudo bem. Tem gente que prefere um pouco mais da elegância, da descrição, e tá tudo bem. Eu acho que tem público para todo mundo, e a frustração geralmente vem quando a expectativa não é alinhada. Quando o paciente errado está no médico errado. Não quer dizer que o médico é ruim. Não é isso. Muitas vezes eles só não entenderam bem um ao outro. Então, se você chega num médico, você quer um colo mais marcado e ele só faz mamas mais naturais, você talvez fique frustrado e os resultados dele talvez sejam lindos, mas não era para o que outro você perfil de buscava público, para outro né? perfil de público. Então, hoje eu consigo, principalmente com o simulador, né, fazer esse estudo em 3D e falar a mesma língua da paciente. Falar, não, Vitor, aqui eu gostaria de um pouco mais de colo. Eu falo, olha, e aí muitas vezes eu falo, olha, mas a sua anatomia não permite. Ou então eu falo, olha, a gente consegue, a gente usa um enxerto de gordura para poder refinar ainda mais o seu resultado. Tem paciente que quer a mama bem junta. E aí o tórax tem um formato que faz as mamas ficarem separadas. E eu não tenho como mudar o formato do tórax, eu não vou mexer no osso da paciente. E aí, pensando nisso, a gente consegue usar um enxerto de gordura para poder aproximar ainda mais as mamas. A prótese não vai ficar tão próxima, mas o enxerto de gordura, colocar um pouquinho de gordura aqui no meio, faz essa prótese parecer, essa mama parecer que está mais próxima. Então são Entendi. táticas que a gente vai usando, são técnicas ali durante a cirurgia que a gente consegue dar o resultado. Hoje o resultado de mama ele é muito customizável. Na maioria das vezes a gente consegue chegar exatamente aonde a paciente quer. E isso gera um grau de satisfação muito alto para as pacientes. Isso é muito bom. Então fica Muito assim legal. muito claro, né, que a paciente ela tem que saber o que ela quer, né? Sim, Pelo menos ter uma ideia, que é assim, eu preciso colocar prótese, mas eu quero colocar prótese, mas eu não sei se eu quero alto, se eu quero baixo, se eu quero, né? Então assim, a ter isso mais claro, né? Busca referência na internet, procurar um médico que você se conecte, uhum, que pelo menos tenha um estilo que você espera do resultado. E o que mais? Que ficou aqui, eu acho que é isso, porque unindo esses dois, eu sabendo o que eu quero, eu conhecendo o médico que eu tô indo, eu acho que a chance de ter um resultado mais próximo da realidade do que eu espero é é maior. grande. Não, E, e com técnica avançada, né? Com, Que com essa inteligência ideia artificial ainda. da é, simulação para ajudar a escolher e dessa técnica que você não faz nem o T. Para quem não sabe, o T é aquela cicatriz que você consegue ver no meio e consegue ver aqui embaixo do braço. E na o verdade, L o short K é um T. Só que ele é um T pequeno. é um T É um T pequeno, que pequeno. fica só embaixo Que ele aqui da fica na mama. base da mama. Mais uma vez, nem todo short K vai ter 2, 3, 4 centímetros. Mas a ideia é que ela não saia nem no meio e nem na lateral. A mama, ela vai ter, mesmo com prótese, na maioria das vezes, ela tem uma quedinha natural. Isso é normal, é esperado. Uhum. Então, essa cicatriz, ela vai ficar escondida, enquanto a paciente estiver em pé, ela vai ficar escondida aqui embaixo. Essa é a ideia da maioria das cirurgias. E Legal. mais importante ainda, né, Liz, do que você estava falando, é confiança, e uma confiança mútua. O paciente confiar no cirurgião e o cirurgião confiar na paciente, porque o pós-operatório também é muito importante. Então, se você não segue as orientações pós-operatórias e você acaba fazendo algo que pode prejudicar o seu resultado final, a culpa até pode ser sua, mas o problema ele passa a ser meu. Então, eu também tenho que confiar no paciente. E vamos falar então do pós-operatório, que eu Sim, comecei esse podcast falando que a mulherada precisa se preparar, tanto para o investimento quanto para ficar parada em casa, sem trabalhar, sem se mover. Conta o que, que tem de novo na medicina. não mais. A recuperação ficou muito mais rápida. Hoje, como a gente coloca
falando por mim, tá? Eu coloco a prótese sempre, quase sempre, né? Sempre em medicina não existe, mas 99% dos casos abaixo do músculo, porque eu consigo uma estruturação melhor dessa prótese, eu consigo uma estabilidade maior desse implante de mama, e com isso, há uma durabilidade a longo prazo, que é o que a gente busca numa cirurgia. Ninguém quer operar todo ano, obviamente. Claro. E pensando nisso, a gente consegue, pensando no resultado final, um resultado harmônico, ideal, e em termos de recuperação, como a prótese, como o implante está estável, essa paciente ela consegue voltar à maioria das atividades dela de forma muito precoce. Em quanto tempo? Numa numa mama de aumento, só inclusão de implantes, sem falar de mastopexia, sem falar de short scar, só coloquei a prótese, geralmente no outro dia ela já volta à maioria das atividades. Mas como que é possível colocar a prótese sem o short scar? Se a paciente que tem mama pequena, vai só colocar uma prótese. Faz o T, não né? precisa cortar. Não precisa tirar a pele. A paciente tem mama pequena, não tem flacidez ou tem uma flacidez discreta, a gente consegue trabalhar um músculo para compensar essa flacidez e aí coloca essa prótese e a paciente ela vai embora no mesmo dia, ela não precisa dormir no hospital. E geralmente quando eu dou alta no final da tarde ou iniciozinho da noite, eu falo com o marido ou com o acompanhante quem tá, olha, nem vai para casa, pode parar para jantar. Não precisa ir para casa, porque realmente a recuperação é muito rápida. Claro que tem algumas coisas, você não volta 100% à sua vida normal. Pode dirigir. Pode dirigir, geralmente com 2, 3 dias já libero para dirigir nessas cirurgias. Volta para academia ali com uns 15 a 20 dias, mas bem leve ainda. E depois de um mês, aí pode voltar à academia normal, membro superior que a gente vai voltando gradualmente, membro inferior normal. E coisas de impacto, crossfit, corrida, a gente pede para esperar um pouquinho mais, porque eu preciso que esse implante que está estável, ele vai criar uma cápsula em volta desse implante, isso é normal, isso é esperado, e essa cápsula vai conferir uma estabilidade, que é a estabilidade que a gente quer de longo prazo. Então eu preciso que essa cápsula seja formada, ela forma em torno de 2 a 3 meses. Então depois de 3 meses, aí a paciente pode fazer qualquer coisa. Ela pode fazer crossfit, plantar bananeira, o que ela quiser, ela está liberada. E no caso da short scar, quando tem flacidez, tem flacidez, como tem que tirar, isso? tem Como que que é o tirar a pós-operatório? pele. Então nesses casos, o pós-operatório ele é mais abreviado do que era antigamente. Com 10 dias, por exemplo, a paciente já está dirigindo. 7 a 10 dias ela já está dirigindo, já pode levar os filhos na escola. O que ela não pode fazer? Pegar peso, fazer força. Com 15 dias eu já libero, pegar sol também. Com 15 dias eu já libero para voltar algumas atividades, pequenas caminhadas, até na praia mesmo, mas obviamente à noite, sem sol, tá? E evitando frequência cardíaca muito alta. Por quê? Frequência cardíaca mais alta pode favorecer sangramento nos primeiros dias. Então, ali com 20, 30 dias, eu já libero para voltar para a academia. Aí vai voltando o membro inferior, depois aos poucos a gente vai liberando o membro superior também. Com 2 a 3 meses, vida normal. Você sabe que eu tenho uma história com a minha prótese, com a minha cirurgia de mama, que foi ela que me fez ir para academia. Porque quando eu fiquei em cima de uma cama, parada ali, dependendo dos outros para levantar, para tomar banho, eu falei, eu não nasci para isso. Eu tive que. Eu liguei para o meu médico, eu falei, me dá alguma coisa para eu dormir, eu não consigo dormir, minha cabeça coça, eu não posso levantar a mão no meio da noite. Foi angustiante os primeiros dias. Mas como tudo na vida, quando você tem um olhar positivo, que você consegue aprender com o que você está passando, foi naquele momento que eu falei, o que eu preciso fazer saindo daqui, não só para ficar mais bonita, porque agora eu vou estar mais bonita, minha autoestima vai estar melhor, mas além disso, quais são os pilares da saúde para eu ter uma longevidade saudável? Para não precisar passar por isso de novo. Não precisar passar por isso de novo. Porque é claro que as pessoas são diferentes, mas eu sou agitada, eu sou proativa, eu gosto de malhar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de pegar meus filhos no colo, eu gosto de ter a minha independência. E ao me ver dependente dos outros e em cima de uma cama, eu falei, preciso ter uma longevidade saudável. Eu cito isso, já citei em outros podcasts,
que foi nesse momento que eu decidi ir para academia, porque antes eu era sedentária. Eu não ia para academia, porque eu sempre tive um biotipo mais magrinho, então eu achava que não precisa, né? precisava. E é por isso que a gente defende tanto a importância do músculo à vida, né, Liz? Minha esposa é geriatra, eu vivo isso. Minha banco. esposa é geriatra, ela fala, hoje a gente levanta de uma cadeira normal, a gente não pensa para levantar. Se você não faz exercício físico aos 70, 80 anos, isso é um evento. Sim. Isso é um desafio. Então o músculo é vida, Sim. né? Essa é uma tecla que a gente bate muito aqui, que se tem algo que tem que ficar desse podcast façam musculação, né? Porque Sim. a longo prazo vai fazer muita A diferença. gente até interfere em convidados que não façam. Uma dúvida que eu tenho, você já fez alguma cirurgia na sua família? Já sim. De que foi? Minha esposa, ela fala que ela é a única mulher de cirurgião plástico que nunca operou, que o fato dela... Não aproveita. Não, porque ela é bem magrinha, e a gente, quando ela quis botar uma prótese de silicone, a gente já pensava em ter filho. E aí eu falei, agora não. Você me enrolou até agora para botar a prótese de silicone. Agora não, agora você espera ter filho. Sim. E foi uma decisão acertada. Por quê? Porque na amamentação, como você falou, a mama cresce, muda, e pode ser que no futuro, quando ela parar, ela ainda amamenta. Mas pode ser que no futuro, quando ela parar de amamentar, tiver constituída a prole, não necessariamente ela tenha que fazer uma mastopexia. Agora, se ela já tiver uma prótese, aumenta, diminui, já tem o estiramento da pele por conta da prótese ali, pode ser que aí sim ela tivesse que fazer. Mais uma vez, tudo é programação. Se você já pretende ter o filho, 1 ano e meio, 6 meses, não tem por que mexer nessa mama. Agora, se você quer a longo prazo, mas minha irmã já operou. Com você? Comigo. E o que você fez? Foi mama? Foi mama. De família muito próxima, assim, não tô lembrando. Esposa de primo, esposa de amigo, que é igual família, várias esposas. Eu acho que eu operei esposa de metade dos meus amigos já. Você sabe que tinha uma época que eu falava pro meu filho, Tom, faz cirurgia plástica pra você consertar a mamãe daqui a um tempo, filho. Mas enfim, vamos para o nosso momento fast, aquele momento de perguntas rápidas com um toque de propósito para saber um pouco mais a respeito da vida do Dr. Vitor. Esse momento é patrocinado pela Fast Nutri, aquela empresa que tem a escolha certa no momento certo para você que busca nutrição de qualidade, suplementação com produtos variados e principalmente gostosos, né? Porque se alimentar bem não precisa ser chato, pode ser muito gostoso. Vá até a Fast Nutri e conheça a diversidade que eles têm de produtos para estar te inspirando a cuidar da sua saúde. Doutor, vamos lá. Você prefere esporte ou academia? Esporte. E qual o seu esporte favorito? Tenho vários. Kart, tênis, tiro esportivo. Que legal. Tenho Nada vários. convencional, Nada né? convencional. Nada convencional. Mas eu faço musculação diariamente porque músculo é vida. Isso Porque aí. músculo é vida. E como que você concilia o esporte, a musculação com a sua rotina de consultório de família? Geralmente eu tento treinar, academia, tento treinar muito cedo, então eu acordo 4 e pouco da manhã e tento treinar antes das 6, para depois ir para o hospital. Tênis eu jogo dias que eu não consigo seguir uma rotina, então tento jogar umas 2 vezes por semana. E kart agora eu parei porque minha filha nasceu e minha mulher me proibiu. Falou, você agora Muito não pode, arriscado. não pode. Eu vou ter que dar um tempo ainda. Você sabe que eu adorava kart em Campinas, eu era campeã feminina do É kart. mesmo, que legal. Nunca ganhava dos homens, Liz, não sei por quê. Mas o meu nome, tinha um kart em Campinas que ficava com o nome assim dos recordes, né? E o meu sempre estava no topo da escala feminina. Enfim, eu também adoro esportes. E você, Liz? Eu nunca te Eu não perguntei sou a respeito muito, de não. esporte. Eu sempre fugi de esporte. Sempre. É. Tô testando o beach tênis, mas assim, não é a minha praia, não. Eu gosto de musculação. Eu já adoro futebol, adoro handball, adoro vôlei, adoro Nossa, eu sempre tênis. fugi. Principalmente coisa ao ar livre, né? É muito legal, porque a gente consegue conectar um pouco mais com o ambiente, com natureza, e hoje com essa vida muito digital,
Isso tem ficado muito de lado. Você vê criança hoje, fica em casa o dia inteiro, Tela. videogame, tela, Hum, tablet, hum. e quando a gente pode ir, né, para o esporte, para um esporte ao ar livre, principalmente, é muito Não, bom. e a gente mora numa cidade Paraíso, No né? propícia, né? paraíso, Mas né? eu sempre fugi. Nossa. E aproveitando, falando de rotina familiar, você tem alguma rotina familiar de final de semana? Agora você está com um nenenzinho de 5 meses, 5 meses. né? Mas você e a sua esposa têm alguma rotina de vocês? Final de semana a gente geralmente gosta antes de Maria Cecília nascer, a gente sempre gostou de fazer alguma coisa junto, assim, de esporte. Uma corrida curta, alguma coisa assim. A gente tem um hobby de cozinhar. Eu ia falar Ah, que a que gente acompanha legal. pelo Instagram, é É, MasterChef. exatamente. Eu tenho um Que hobby de delícia. cozinhar. Adoro vinhos. Então, final de semana eu sempre gosto de cozinhar alguma coisa, reunir família, reunir os amigos. Esses momentos de interação, né? Mais uma vez, principalmente no mundo muito digital que a gente está vivendo hoje, eu acho que eles são extremamente importantes, né? Tanto para o corpo quanto para a mente. Isso, eu ia falar da saúde Isso, mental, saúde né? mental, a gente precisa muito cuidar dela também, né? A nossa rotina acaba sendo puxada. E isso é uma realidade independente da profissão hoje. A minha rotina é puxada, a da Liz é puxada, a sua é puxada. E você vai para. Então, o meu sogro, por exemplo, ele mexe com café, tem fazenda. Fala, a vida dele é mais tranquila. Não é puxado também, só que é É, do jeito dele. Mas as rotinas são puxadas hoje em dia. O mundo tá muito fast, tá muito muito rápido, tá acelerado, muito né? rápido. É, Então, eu gosto desses momentos de interação, principalmente família, amigos, é uma coisa que a gente não abre mão. legal. Um livro de cabeceira seu, Bíblia, um hobby. cozinhar. E para finalizar, uma frase que você gosta muito, que te norteia. Experiência não quer dizer excelência. Explica pra gente. Eu gosto muito disso porque, principalmente falando da parte de cirurgias, né? É, uma, uma vez eu ouvi, quando a gente ouve, né, as frases, já fiz isso 1 milhão de vezes, já fiz isso 1000 vezes. O fato de você fazer muitas vezes uma coisa não quer dizer que você alcançou excelência naquilo. Então, a excelência vem do propósito, a excelência vem da dedicação, a excelência vem de você de fato correr atrás, de ter empatia. Uma coisa que eu falo muito com os pacientes é que eu tenho que tratar a sua cirurgia como se fosse a única e última cirurgia que eu fosse fazer na vida. Porque se eu coloco você como uma estatística, você vira um número para mim. E isso é muito ruim, porque na sua vida, 1% na minha estatística é 100% na Na sua sua, casa. é. Entende? Muitas vezes a paciente só vai fazer uma cirurgia. Então eu tenho que me dedicar muito e ter essa empatia, correr atrás, se dedicar, estudar, buscar bons resultados. Eu não podia parar lá atrás, quando as pacientes eram felizes com as mamas que eu fazia, mas eu não era feliz porque eu achava que dava para alcançar mais. E aí é um caminho, eu não acho que ainda eu alcancei a excelência, mas eu tô no caminho de alcançar. E eu acho que assim a gente alcança. Se eu tivesse feito 1000 mamas do jeito que eu fazia antes, eu jamais teria os resultados que eu tenho hoje. Então, experiência não quer dizer excelência. É uma frase que várias vezes eu vou dar aulas, eu coloco essa frase no final, que é uma frase que eu gosto muito. Uhum. Antes da gente encerrar, eu quero aproveitar esse gancho para falar assim, isso é uma coisa que está muito presente no nosso podcast. Você vê como os participantes, e eu acho que a gente escolheu a dedo, né? Os nossos convidados, como eles são empáticos, como eles acolhem a dor da paciente, porque não é só um número, é um Não é, ser humano que está na tua frente, não é né? só a técnica, né? Exato, a medicina ela precisa entender, né, que é um ser humano. É isso que você falou, 1% na tua vida é 100% na da paciente. Então não aceita erro, né? Não aceita. Então olhar para quem está na sua frente. E eu sou paciente, né? Ainda não operamos, mas vamos operar. Vamos. Eu já fui paciente do doutor, já estive com ele, e essa empatia, esse acolhimento, essa escuta que tem que ter na medicina é fundamental para o sucesso do paciente. E, inclusive, da gente poder entender o momento da paciente. É igual a Liz brincou aqui agora. Eu sou paciente, mas eu ainda não operei.
eu poderia muito bem forçar a barra para ela ter operado. E talvez se eu tivesse forçado, em algum momento ela já teria operado. Mas se ela não operou, ela tem um motivo para isso. Então a gente tem que entender e respeitar esse motivo. O momento certo vai chegar. E eu tô aqui no momento que chegar, ela sabe disso. Então esse momento vai chegar e a gente vai fazer. Você falou, o paciente tem que se preparar financeiramente, espiritualmente, e tem mesmo. A cirurgia plástica, ela não é uma cirurgia de urgência. Ninguém morre porque não fez uma cirurgia plástica. Então ela tem que ser feita no melhor momento possível. Ela tem que ser feita no seu melhor momento financeiro, melhor momento de vida. Tem paciente que às vezes me procura, Vitor, eu acabei de ter neném, minha mama tá horrível, eu não amamento, então nunca amamentei, ele não pegou o peito e ele tá com 4 meses, eu quero operar. Eu falo, não, vamos operar depois que tiver 1 ano. Ah, mas eu não amamento, porque tem que esperar, né? Entre 4 e 6 meses ali depois de parar a amamentação para poder operar a mama. Mas eu não amamento, eu já ouvi você falando no Instagram que tem que esperar 4, 6 meses, já tem 4 meses que ele nasceu. E aí no final eu falo, mas ele ainda demanda muito de você. Independente da amamentação, Independente da é um amamentação, neném, né? demanda, por mais que tenha babá, que tenha rede de apoio, demanda. Então, essa empatia que eu acho que faz a gente alcançar a excelência. A excelência não é só um resultado bonito. É muito mais que isso. Quando você falou que muda a vida da paciente, de fato muda. Muda a autoestima, muda a confiança, muda muita coisa. Mas ter essa empatia, eu acho que faz muita diferença, até no resultado final, mas não só no resultado estético, no resultado da experiência da cirurgia plástica. Porque no final, é o que eu falo com a Liz, você não quer operar, você quer o resultado da cirurgia. É. Ninguém quer operar. E o que a gente faz no consultório, né, é fazer a jornada da cirurgia plástica ser leve. Para depois ali de 2 meses da cirurgia, falar assim, Liz, Manu, como é que foi a cirurgia de vocês? Nem lembro. Nem lembro. Tô aqui. Eu só tô Tô feliz. ótima. Tô Tô ótima. ótima Tô e feliz. feliz. E é isso que me move, que me deixa feliz. Você falou de propósito, esse é o meu propósito. É ter a paciente feliz, é encontrar com a paciente no meio aqui da Praia do Canto, e a paciente vir feliz falar com você, e o marido vir feliz falar com você, criar essa relação, sabe? A gente cria uma relação de amizade com os pacientes. Uma Isso vez é que a muito gente legal. coloca os pacientes como números, a gente cria uma relação de estatística. É, E aí, não é o meu perfil. Não, mais uma vez, não é um julgamento de quem faz assim. Tá tudo bem. Tem médico para todo mundo, tem paciente para todo mundo. é isso. Mas eu não é o meu perfil de E o trabalho. universo feminino, ele é muito da autoestima, né? Uhum. A gente tem as questões de saúde, mas é autoestima, não tem como fugir disso. Com certeza. E autoestima é saúde. É saúde. Autoestima é saúde. É saúde mental. Com autoestima, Total. você fica capaz de trabalhar melhor, de ser uma melhor mãe, de produzir mais. Vai né? para uma Certeza. entrevista de emprego no seu pré-cirurgia e no seu pós-cirurgia. Quem era a Manu antes, quem é a Manu hoje? Exato. autoconfiança, É Nossa, muito né? diferente. Com certeza. É muito E eu diferente. achei muito legal, para fechar, que o meu propósito é muito parecido, uma palavra com a sua. Meu propósito de vida, para quem me segue sabe, é ser feliz e compartilhar felicidade. Para mim, a felicidade do outro e a minha felicidade andando junto é o que eu espero da vida. Eu faço escolhas profissionais baseadas nisso, eu faço escolhas pessoais baseadas nisso, e estou muito feliz de ter aqui na frente, fechando o nosso podcast desse ano, uma pessoa que quer ver os pacientes felizes andando pela rua, cumprimentando você, criando esse laço, e para uma medicina cada vez mais empática, acolhedora, leve, que leva em consideração a vontade do paciente, o seu estilo de vida e, ao mesmo tempo, traga ciência, modernidade, traga o que há de mais avançado para oferecer essa qualidade de vida e esse tratamento, é que esse podcast exige. Para trazer para você informações de qualidade, através de profissionais de qualidade. E eu agradeço muito a sua audiência, em meu nome e em nome da Liz, porque foi um projeto pensado com muito carinho para trazer acessibilidade desse tipo de informação. E foi um prazer estar aqui com você. Liz, o CCC para as pessoas. Não esqueçam do CCC, curtam, comentem, compartilhem com aquelas pessoas que podem tirar proveito dessa informação, ativem os sininhos, né, as notificações, para que vocês possam ter acesso sempre ao conteúdo aqui do podcast. E muito obrigada pela sua audiência. É isso, gente. Valeu, Tchau, tchau. tchau.